Na curadoria desta semana, o que está por trás da escolha da cor rosa das chuteiras da Copa do Mundo? O caso da estilista brasileira que vestiu Shakira e teve sua peça copiada por gigante do mercado de luxo. Em eventos do setor, a Pitti Uomo fechou mais uma edição em Florença, questionando até onde a moda masculina ainda consegue inovar. Na indústria, dados mostram um recorte histórico na importação de calçados asiáticos no Brasil, sinalizando pressão crescente sobre a produção local. E para fechar, a moda começa a responder ao excesso da perfeição da inteligência artificial, com uma valorização cada vez maior do imperfeito. Meu nome é Amanda Andreasa e esse é o Trend Shot, uma curadoria e análise do que está acontecendo no mundo da moda. E o shot de hoje começa agora. Prepare seu café e vamos lá! A coincidência da Nike, Adidas, Puma e New Balance terem escolhido o mesmo tom de rosa para as chuteiras oficiais da Copa do Mundo rendeu muitas teorias. Eu tenho certeza que tu deve ter sido impactado sobre isso. O primeiro post que eu vi foi aquele bem cara de A, sabe? Tanto no layout quanto na argumentação. Logo depois eu comecei a ser impactada por diversos criadores de conteúdo falando sobre o assunto, mas usando sempre os mesmos argumentos. A única pessoa que eu vi falando algo um pouco diferente do que a IA teria sugerido foi a Verena Figueiredo, mas que eu também não concordo 100% com ela. Mas vamos às teses que circularam por aí. Para começar, o círculo cromático nunca foi tão estudado e evidenciado. O argumento fala que o rosa foi escolhido justamente porque contrasta com o verde do gramado. Afinal, eles são cores opostas. Gente, ok, isso é fato, mas assim, quantas chuteiras super chamativas com a cor, por exemplo, laranja, amarelo, neon, enfim, a gente já viu em outras Copas. Eu não acho que aqui seja o caso central. Outro ponto é sobre a psicologia das cores. Cores ousadas transmitem confiança, e por isso a escolha desse rosa tão chamativo foi feita. Afinal, no maior evento esportivo do mundo, a confiança importa muito. Esses dois motivos, inclusive, foram apresentados pelos times da Nike e da New Balance em entrevista para o The Athletic, mas sinceramente, eu não compro essa história. Tem também a leitura da previsão de tendência, que eu acredito que tenha entrado na decisão sim, mas não de forma isolada. Em 2024, a WGSN, que é uma das maiores empresas globais em previsão de tendências, apontava o Electric Fuchsia, que é esse rosa bem vivo, como uma das principais cores para 2026. Mas vale lembrar que a cor do ano eleita por eles era o Transformative Teal, que é um verde com fundo azul, azul com fundo verde. E o fúcsia, que é o rosa, ele integrava uma cartela mais ampla de cores-chaves para o período. Então, as 4 marcas terem escolhido exatamente o mesmo tom é, no mínimo, curioso. A teoria ganhou um contorno político pela criadora de conteúdo Verena Figueiredo. Para ela, a escolha da cor é uma tentativa de minimizar as diversas críticas em várias frentes da FIFA. Desde o local onde a Copa está sendo sediada, e todas as tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos. Tem a questão também dos vários ismos, segundo ela, O caso de xenofobia, racismo, homofobia, e além disso ela pontua também que o futebol é um dos esportes mais machistas do mundo. E dentro desse contexto, 4 patrocinadores resolveram fazer a chuteira rosa, que é a cor mais feminina que existe. É no mínimo também curioso. A leitura dela é que a chuteira rosa funciona como um gesto de abertura visível e barato, que ocupa espaço de conversa enquanto esses problemas ficam de lado. Abre aspas. A gente super mente aberta, super liberal, olha, a gente até usa rosa, não tem preconceito, fecha aspas. É assim que ela mencionou no vídeo sobre o uso dessa cor. Eu, particularmente, não compro exatamente nenhuma dessas versões, e nem a da simples coincidência. 4 marcas concorrentes apostando na mesma cor, no mesmo ano, na peça mais cara e mais fotografada do uniforme, para mim, é claro, uma decisão compartilhada entre os patrocinadores do torneio e talvez com uma pitada de orientação da própria FIFA. Claro, eu acredito muito na convergência das análises, eu acredito que isso faça sentido, mas sinceramente, eu acho que a gente nunca vai saber o real motivo. Mas, seja qual for a explicação, o efeito já chegou no varejo brasileiro. A Centauro registrou um crescimento de quase 50% nas vendas de chuteiras rosas,
desde o início do torneio. Na Netshoes, o crescimento foi de 15% em 4 dias, puxado pela estreia da seleção brasileira. E os números mostram o que acontece quando uma escolha de produto, seja ela coincidência, estratégia ou orientação de bastidor, encontra o timing certo desse evento global. Tudo isso vira venda. A minha pergunta fica para todo mundo envolvido: por que que a minha saia foi parar no escritório da estilista da Off-White que fez a outra saia? Um vídeo da Jenny Ferreira viralizou nas redes sociais. Ela é fundadora da SS Jenny, marca autoral, que transforma camisetas e camisas esportivas recicladas em peças de patchwork exclusivas. Já vestiu artistas nacionais e internacionais e recentemente abriu um ateliê em Paris. No vídeo, ela conta que foi procurada pela equipe da Shakira em abril, durante a passagem da cantora pelo Brasil para o show de Todo Mundo no Rio. O pedido, segundo a Jenny, veio com urgência e pouco detalhamento de finalidade. A equipe queria uma saia do acervo pessoal dela, feita de retalhos de camisas de futebol, em que ela utilizou a técnica que ela batizou de t-shirt skirt. Meses depois, ela foi impactada com o vídeo gravado do clipe da música oficial da Copa, cantado pela Shakira, onde a cantora usava a saia. A estilista comentou que a repercussão foi enorme e a marca ganhou visibilidade em diferentes canais de mídia. E semanas depois desse acontecido, o stylist da cantora voltou a procurá-la, mas agora para comprar a peça, com a justificativa que poderia usar no futuro em exposições ligadas à Copa, enfim. Ela ficou muito animada, pensando nas possibilidades que isso poderia abrir para ela e na visibilidade que isso teria, e enviou a saia para eles no endereço que eles haviam mencionado. Eis que, na abertura do Mundial na Cidade do México, a Shakira cantou e ela estava usando uma saia muito parecida, diga-se de passagem, quase igual, porém, era assinada pela Off-White, que é uma marca de luxo conhecida pelas suas referências de street style, underground, etc. Foi aí que a estilista ficou chocada em ver que a saia era muito parecida com a qual ela tinha enviado, e aí ela foi cruzar os dados para entender para quem ela tinha enviado. E, coincidentemente, ela enviou a saia para a stylist associada à grife. Nas redes sociais, a Off-White comentou sobre o look, falando que era uma colaboração exclusiva entre a marca, a artista, no caso, a Shakira, e o stylist dela, sem qualquer menção à marca da Jenny. Particularmente, eu achei esse episódio muito grave, porque o pedido de compra já veio direcionado para o ateliê da Off-White, e isso reduz muito o espaço de isso ter sido uma coincidência. Mas o público brasileiro não deixou passar isso em branco. A publicação da Shakira com a saia no Instagram recebeu uma enxurrada de comentários cobrando os créditos, com direito até a piada, como "Ora, se não são os pickpockets", eu achei o máximo. Até agora, nem a Off-White nem a Shakira se pronunciaram sobre o que aconteceu. Então a gente já sabe, né? O silêncio também é uma resposta. A edição da Pitti Uomo, que é a maior feira de referência no setor masculino, com formato de showroom e alguns desfiles especiais, terminou no dia 19 de junho, em Florença. O tema da temporada, batizado de The Pitti Pool, trouxe a imagem de um narciso contemporâneo à beira da piscina. Nessa edição, a convidada de honra foi a Simone Rocha, que apresentou seu primeiro desfile masculino e marcando a entrada nesse segmento. Do lado de inovação institucional, a feira lançou o HyperScout, um motor de inteligência artificial desenvolvido em parceria com uma empresa holandesa. O sistema cruzava dados de expositores e compradores para sugerir conexões de negócio. A ferramenta ainda está em fase piloto, mas o objetivo é reduzir encontros aleatórios e aumentar conversas com fit real entre marca e comprador. Eu achei isso muito interessante. Para além das novidades, alguns dados mostram que o mercado de moda masculino vem encolhendo. Segundo o próprio CEO da Pitti Immagine, Ivano Cauli, o setor masculino italiano fechou o último ano com queda de 1,7%. A cobertura de fechamento dessa edição descreveu que foi uma feira comercialmente segura, mas sem muita inovação e tendência que brilhasse aos olhos. E essa dissonância não é nova. Em edição anterior, compradoras de grandes varejistas de luxo e também críticos de moda pontuaram que a moda masculina vem perdendo uma certa relevância. Segundo o artigo do Business of Fashion, a crítica em edições anteriores da feira falavam que a feira talvez esteja presa em um loop temporal, com alfaiataria e sportswear impecáveis, mas sem uma energia nova. Essa falta de novidade talvez não seja só uma questão de fadiga criativa.
Em momentos de conservadorismo político e instabilidade econômica, a roupa vira ferramenta para projetar calma e controle. Mídias especializadas do setor falam que isso é o reflexo de uma guinada conservadora que atravessa o mundo, do comportamento de consumo ao posicionamento político. Faz sentido olhar para essa edição com essa lente. A imagem do Narciso contemplando o próprio reflexo na piscina, que é o tema oficial desse ano, captura bem o momento. Essa indústria que prefere se observar com segurança do que arriscar um mergulho mais profundo. Dados da Bicalçados mostram que o Brasil importou mais de 20 milhões de pares de calçados em maio, o maior volume da série histórica iniciada em 1997. Enquanto isso, as exportações brasileiras recuaram, com a queda mais forte justamente no Rio Grande do Sul, que é o principal polo calçadista do país. Mais do que um recorde isolado, o dado pode indicar um reposicionamento do Brasil dentro da nova geografia do comércio global. Em vez de ganhar espaço apenas como exportador alternativo à China, o país passa a absorver parte do excedente que os fabricantes chineses encontraram dificuldade para vender em outros mercados. 3 movimentos ajudam a explicar esse cenário. O primeiro é o tributário. A taxa das blusinhas, que a gente já falou por aqui, que isenta imposto federal em compras internacionais de até $50, foi extinta por medida provisória assinada em maio, ou seja, facilitando a entrada de produtos importados. O segundo é geopolítico. As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses chegaram a 145% no final de 2025, antes de um acordo recente que reduz a faixa para algo entre 20% e 30% sobre calçados. Diante desse novo cenário, os fabricantes chineses aceleram a busca por mercados alternativos para escoar a sua produção. Reportagem da Euronews descreve o movimento como uma inundação de exportação de baixo custo sobre a América Latina. O terceiro fator já aparecia entre as principais preocupações da indústria global. O relatório State of Fashion de 2026, produzido pela Business of Fashion em parceria com a McKinsey, identificou as tarifas comerciais como força capaz de transformar setores produtivos inteiros, com vestuário e calçados entre as categorias mais expostas aos efeitos da reorganização das cadeias globais. O resultado produz uma inversão interessante. Em 2025, parte das análises sugeria que o Brasil poderia se beneficiar da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, conquistando participação no mercado americano graças a uma carga tributária menor que a dos concorrentes chineses, o que animou o setor. Porém, até agora, o efeito mais visível acontece dentro do próprio mercado brasileiro. E quem está ganhando espaço é o produto chinês. A questão é que esse movimento pode não ser apenas conjuntural. Se as plataformas asiáticas continuarem ampliando sua presença e consolidando um padrão de consumo baseado em preços ultra competitivos, o setor calçadista brasileiro pode enfrentar uma transformação estrutural e não apenas um ciclo temporário de maior concorrência. Existe, porém, uma janela de saída. Já falamos por aqui sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que eliminou tarifas de até 17% para a entrada de calçados brasileiros no bloco europeu, abrindo espaço de expansão para fabricantes nacionais. Para a indústria brasileira, o desafio passa a ser duplo: defender participação no mercado doméstico diante dessa pressão asiática e acelerar a inserção em mercados onde a produção local continua mais cara. Toda essa movimentação mostra como tarifas, acordos comerciais e plataformas globais passam a influenciar diretamente na indústria nacional. Para empresas do setor, acompanhar essas decisões ajuda a identificar mudanças de mercado antes que seus efeitos surpreendam na hora que o produto encalha no estoque. E agora entrando na nossa última matéria dessa semana. A inteligência artificial está tornando as imagens cada vez mais perfeitas, e a moda responde valorizando justamente o contrário. Enquanto a Gucci enfrentou críticas pelo uso de AI em uma campanha recente, marcas como Miu Miu, Prada e Chanel apostam em couro envelhecido, acabamento desgastado, bordados aparentes e imperfeições propositais. A WGSN chamou esse movimento de Renaissance of Real, ou seja, renascimento do real, para descrever a valorização de tudo aquilo que sinaliza a presença humana, como acabamentos manuais, imperfeições visíveis, desgaste, textura. Em outras palavras, quanto mais a tecnologia produz imagens perfeitas, mais desejáveis se tornam os sinais do que é genuinamente humano. Esse raciocínio tem precedente direto nos anos 90. Martin Margiela transformava tapeçaria e luvas desgastadas em peças de moda.
um diálogo direto com o conceito de estética da pobreza, espelho direto da recessão econômica do início dos anos 90. Agora, o ciclo parece se repetir, mas por uma motivação diferente. Se antes o desgaste respondia a uma crise econômica, hoje ele responde à saturação digital. Mas essa estética na moda levanta debates importantes. O desgaste, vendido como estética de luxo, reforça uma assimetria de classe. Quem pode pagar por roupa rasgada não é a mesma pessoa que veste roupa rasgada por necessidade. Por isso, olhar para tendências precisa ser muito estratégico. No Brasil, sobretudo no mercado de massa, esse apontamento dificilmente será absorvido da mesma forma que no mercado de luxo. Nesse caso, o que tende a ganhar relevância é a valorização de elementos que sinalizam manualidade e intervenção humana, atributos que ganham força à medida que imagens e conteúdos sintéticos se tornam cada vez mais comuns. E assim, fechamos o episódio de hoje. Obrigada por acompanhar mais um Trend Shot. Não esquece de seguir o canal no Spotify e no YouTube, dar seu like e, claro, compartilhar, comentar e tudo mais. E se essa leitura te fez pensar em como aplicar tudo isso dentro da tua marca, loja ou do teu negócio de moda, é exatamente o trabalho que a Trend Hub oferece. Pesquisa de tendência e comportamento aplicada ao mercado de moda, traduzindo movimentos de cultura e consumo em decisão estratégica de produto, compra, comunicação e posicionamento. Quem quiser conversar sobre a consultoria, me chama pelo Instagram, @amanda.azztrendhub. Lá tem nosso e-mail, WhatsApp e todos os nossos canais. Por hoje é isso e eu espero vocês no próximo shot.